Pessoal, bom dia, bom dia. Hoje é dia 27 de setembro de 2022, terça-feira. Tá chegando a eleição, tá chegando, tá? Falta pouco tempo. Espero que vocês estejam animados. É um momento muito importante para o país, né? Um momento muito importante aqui para o nosso estado de São Paulo também. Bem-vindos aí ao Diário de Bordo. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado, número 222. Está aqui, é fácil de ver. Número 222. A voz, já repararam que está acabando, né? Muitos comícios, muitas falas todos os dias, mas isso é importante, faz parte de uma campanha democrática, isso é muito importante. Então, estou muito feliz, né, em fazer essa campanha de um modo ético, né, de um modo da maneira como eu acredito que tem que ser as coisas, da maneira como eu acredito que tem que ser a política, né, de uma maneira ética, apresentando propostas. Então, estou muito contente. Dê uma olhada ali, aliás, né, quem está chegando aí, se não se inscreveu ainda nesse Instagram, inscreva-se nesse Instagram, né, @astropontes, né, inscreva-se no Instagram, distribua, vamos dizer assim, compartilhe com as pessoas. E nesse Instagram você tem aí toda uma sequência de vídeos falando sobre coisas importantes aqui para uma eleição, para tomada de decisão dessa magnitude, né, no país. Então eu falo ali sobre o Senado, sobre as funções de senador, em vídeos anteriores, né? A gente fala sobre reforma tributária, a gente fala sobre formas de governo, regimes de governo. Para quem tem dúvida ainda sobre autoritarismo, né, totalitarismo, democracia como regimes de governo, se você tem dúvida sobre formas de governo como monarquia, aristocracia, democracia, república, né, e que tipo de regime o Brasil tem, equilíbrio entre os poderes, né? Eu falo ali também sobre sistemas socioeconômicos ou ideologias como comunismo, socialismo, por que eles não funcionam em nenhum lugar no planeta, porque que não tem lógica, né, econômica esses sistemas, porque eles não têm uma maneira de funcionar, e por que eles levam os países à bancarrota, por que perde-se emprego, forma-se uma oligarquia bilionária, o restante do país passa fome, né? Por que esse tipo de ideologia pregado pelo PT e pelos partidos de esquerda, por que não funciona, né? Então isso não é porque simplesmente porque eu não gosto deles, não, é porque não funciona. Então não é o que a gente quer para o nosso país, né? Falei também aqui a respeito dos crimes de corrupção do PT no passado, né? Falei isso para convencer aqueles que estão indecisos. Vocês podem usar esses vídeos, podem usar o material, o que eu falei, anotem para conversar com as pessoas que estão indecisas ou querendo votar em PT, né? Por que é um voto perdido, por que votar em PT, votar em esquerda é um desserviço para o país, né? E para o futuro das crianças, dos filhos. Então eu não acredito que ninguém que tenha família ou que tenha empresa conseguem votar, né, no PT ou nos partidos de esquerda, porque realmente não funciona, né? Então, para aqueles que ainda estão meio perdidinhos aí, né, não sabem, olha lá, vê a informação lógica, né? Veja essa informação lógica que eu coloquei aí para vocês verem e tenham certeza que não devem votar em partidos de esquerda. Também falei a respeito do que eu acredito, a respeito de princípios, valores, né? Falei também aqui a respeito de projetos e propostas, análises, considerações sobre educação, muito importante. Falei sobre toda a parte de saúde, falei sobre segurança pública, falei sobre assistência à população vulnerável, né? Falei aqui também bastante sobre realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, realizações do governo Bolsonaro. Falei a respeito de como escolher um candidato de forma lógica, né? 7 critérios, né? História de vida, educação formal, né? Ou seja, o que a pessoa é formada em quê, né? Currículo, o que a pessoa já fez, sobre ficha limpa, a importância da ficha limpa, né? Para tudo, principalmente para o Senado, a importância de olhar os suplentes também. Falei a respeito de propostas, né? Falei a respeito então, nesses critérios, né? Propostas da índole, caráter e, finalmente, a afinidade, né? Então, falamos a respeito de voto útil também,
né? A importância de ter um voto útil pensado, né? Voto útil bem pensado, e como se juntar, a importância de se juntar à direita aqui, no caso da eleição para senador, só tem uma vaga, né? Só uma vaga em São Paulo, né? Em todos os estados, né? Só uma vaga para o Senado, não tem segundo turno, vai ser decidido agora no domingo. Portanto, o seu voto, né, para astronauta Marcos Pontes, número 222, se você acredita, né, se você é contra ideologia de gênero nas escolas, se você não quer que os seus filhos, suas filhas estejam lá submetidos a esse tipo de coisa, se você é contra corrupção, se você é contra as drogas sendo liberadas, destruindo famílias, se você é contra o aborto, se você é a favor, aí escreveram de meritocracia, se você é a favor de liberdade de imprensa, se você é a favor de liberdade de religião, se você é a favor de liberdade de expressão, se você quer um país próspero, né, um país onde tem empregos, onde tem as empresas crescem, produzem emprego, o governo fica enxuto para gastar menos dinheiro na máquina do governo ou sobrar mais dinheiro para se colocar nessas coisas importantes, como saúde, educação, segurança pública. Se você é a favor da polícia e contra os bandidos, você é a favor do que eu acredito, então eu sou o seu senador aqui para São Paulo, astronauta Marcos Pontes, número 222. Eu tenho a capacidade de colocar tudo isso em prática, eu tenho o currículo, tenho toda, vamos dizer, o conhecimento para isso, já fui ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, já fui ministro de Comunicações, eu sou extremamente conhecido e tenho uma credibilidade muito grande no exterior. Com isso eu consigo trazer, né? Eu consigo trazer negócios aqui para São Paulo, consigo trazer empresas aqui para São Paulo, tenho facilidade de fazer essas negociações internacionais, não só porque eu sou também embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial e também embaixador mundial de ensino profissionalizante, mas, ou seja, no hall de candidatos que tem para Senado em São Paulo, eu sou o único com todas essas qualificações capaz de trazer negócios, empregos aqui para São Paulo e tudo mais. Então, se você acredita em tudo isso que eu acredito, se você compartilha comigo, né, isso aí, eu sou o seu candidato. Procure convencer qualquer outra pessoa que esteja aí pensando em votar outro candidato da esquerda ou da direita também, que às vezes se divide voto, né, convença, começa pelos da direita, convence, né, para se juntar aqui junto comigo, para a gente vencer a esquerda, colocar para longe, né? Lembrar que o Márcio França é o candidato de esquerda, ele é ligado ao Lula e tudo que representa de ruim isso aí, né, para o nosso estado, para o nosso país, e o atraso que isso significa. Então, eu sou o seu candidato aqui, né, e pode contar comigo e eu conto com vocês aí para que nós vençamos essa eleição com margem grande, né? Vocês viram que saiu aí uma pesquisa, embora pesquisa a gente tem que olhar sempre com um certo pé atrás, porque ela pega uma amostra muito pequena, né, dentro de um universo muito grande de leitores, mas o fato que as pesquisas já estão começando a convergir para o fato, né, para a verdade, que eu estou na frente, né, no interior de São Paulo, completamente eu estou à frente nessa eleição, e agora a gente precisa juntar todo mundo, acreditar e vencer essa eleição. Na pesquisa de ontem eu já apareço aí empatado em números, né, com o Márcio França, já apareço ali também na parte espontânea, já na frente, né, como tem que ser, para a gente vencer, e né, o restante dos candidatos estão lá atrás, né, abaixo de 5%. Então, esses candidatos, na verdade, a gente precisa convencer os eleitores desses candidatos são abaixo de 5% para se juntarem aqui a nós, né, para fazer essa frente poderosa aí para vencermos, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá, o tema de hoje. O tema de hoje vai ser o seguinte, né? Então, para quem está chegando agora aí, um abraço aí ao João Vitor, a Anne, o Luiz, a Ediane, né? E o pessoal que está chegando aí, um abraço a todos vocês. Se você é fora de São Paulo, está assistindo essa live, convença as pessoas aqui de São Paulo, né? Mande aí, né, as pessoas aqui de São Paulo para poder me apoiar aqui nessa candidatura, assistir, compartilhar esses vídeos, né? Isso é super importante aí, compartilhar os vídeos, tá bom, gente? Então vamos lá, o tema de hoje é extremamente importante, né?
Isso é uma coisa que afeta hoje em dia 40 milhões de brasileiros, olha só, 40 milhões de brasileiros, e vai afetar cada vez mais, porque a tendência do nosso país, se você olhar nos gráficos do IBGE, por exemplo, a tendência do nosso país é ficar cada vez mais velho, né? Ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos. Antigamente a pirâmide do país era basicamente assim, ou seja, muito mais pessoas de pouca idade e muito menos pessoas de grande idade, vamos dizer assim, né, de mais velhos. Agora isso aí está ficando já um quadrado, e a tendência é que nós tenhamos cada vez mais pessoas, vamos chamar a terceira idade, tá? Então, estou vendo aqui um comentário idiota aí, mas não tem problema não. Então, a tendência é que cada vez mais, né, essa pirâmide fique invertida e mais pessoas de idade, né? Então, mais pessoas de idade significa mais necessidade de tecnologias assistivas. O que são tecnologias assistivas? São tecnologias para pessoas com deficiência. Às vezes a gente pensa, né, deficiência, quando a gente fala pessoa com deficiência, a gente sempre pensa em normal, pessoal, imaginar uma pessoa que tem deficiência locomotora, né? Ou não consegue andar, ou tem dificuldade para andar por alguma razão, ou tem algum problema, né, de braços, mãos e etc. Ou algum tipo de tipo paralisia cerebral, ou coisas assim. Mas não, deficiência pode ser, por exemplo, deficiência visual, né? Deficiência auditiva. Aliás, para quem não sabe, né? É importante falar isso aí também, mostrar, né? Para quem não sabe, eu sou deficiente auditivo. Você, mas você não é astronauta, você tem deficiência auditiva? Tenho, estou com 60 anos já. E, aliás, o voo espacial é um dos fatores contribuintes para essa minha deficiência auditiva. O que acontece? Vocês sabem como que é a fisiologia do ouvido? Imagina que vocês estão enxergando dentro aqui do meu ouvido. Você tem a orelha, aí você tem um tubo, né, que leva o som, né, o ar passa aqui da orelha, uma parte interna. Esse tubo é mais ou menos uns 4 centímetros de comprimento, e aí ali dentro ele encontra com o tímpano, né, tem um tímpano, e do tímpano você tem aqueles 3 ossinhos, lembra? Estribo, bigorna e etc, né, e martelo. E esses ossinhos, eles transmitem esse movimento do tímpano, né? O ar entra, quando o ar está aqui dentro desse tubo, você fala aqui fora, você tem qualquer som aqui fora causa oscilações, compressão e alívio, vamos dizer assim, compressão e descompressão nas moléculas de ar, então forma uma onda sonora que penetra ali dentro. Essa onda faz vibrar o tímpano faz vibrar esses ossinhos transmitem essa informação para a cóclea, que é o ouvido interno, né? E essa região é que transfere essa informação para o cérebro. Então você consegue ouvir dessa forma. Desculpa aí para quem já, obviamente, isso aí todo mundo sabe que é biologia básica, né? Fisiologia básica, mas é importante explicar como é que funciona. Então esse tubo que ele tem uma parede, né? E essa parede do tubo, ela é muito dinâmica, vamos dizer assim, porque ela tem que produzir cera, ela tem que tirar a cera, tem aqueles pelinhos ali dentro de proteção e etc. E o meu corpo, depois do voo espacial, né, que pode ter uma série de sequelas, né? Um voo espacial ele pode dar sequelas, ele dá sequelas em termos de e radiação, né? 10 dias no espaço, como se você passasse um ano sujeito à radiação direto. Você perde densidade óssea, porque o corpo não produz células ósseas da mesma forma que produz aqui, porque você não tem o peso do seu corpo em cima dos ossos, você não tem excitação, portanto, o corpo ele economiza, o corpo é sempre econômico, né? Ele economiza células ósseas, e aí as pessoas voltam com osteoporose, né? Todos os astronautas voltam de lá com osteoporose. É normal acontecer isso aí. Terceiro, você tem redistribuição dos líquidos no corpo, no espaço, né? Porque logicamente nosso corpo foi desenvolvido aqui com 1G, uma aceleração da gravidade, lá você está com 0G, e isso então causa dor de cabeça, coriza, aumenta a pressão dos olhos,
tem alterações cardiovasculares, você tem também, né, você tem outros efeitos como a alteração do sistema hormonal, alteração de todos os sistemas que precisam de um equilíbrio muito fino aí de coisa. Então, alteração do sistema hormonal, alteração do sistema no sistema imunológico. E essa alteração do sistema imunológico é que causou problema no meu ouvido. Fora o fato também de eu ser mergulhador e ter feito mergulhos com profundidade, com tempo grande de exposição, com nitrox, etc. Então, esses dois fatores, mergulho com voo espacial alterando o sistema imunológico, depois do voo eu comecei a ter vitiligo, comecei a ter alergias e alterou o meu sistema imunológico, de forma que o meu corpo, por alguma razão estranha, começa a atacar a parede do ouvido externo, desse tubo do ouvido externo, começa a atacar aquela parede, e aí a parede cria pele de cicatriz, fecha mais, e aí o corpo ataca de novo, fecha mais ainda e vai fechando, né, de forma que eu vou tendo o que os médicos chamam de estenose do tubo externo, né, do canal externo do ouvido. Resultado disso é como fecha esse tubo, a vibração do ar não entra para dentro e você vai ficando surdo, né? Então eu tenho isso nos dois ouvidos. Fiz 3 cirurgias e toda a estrutura ao redor desse tubo, com cartilagens e etc., foram alterados, né, modificados, destruídos durante essas cirurgias. Portanto, eu não posso mais fazer cirurgias. O próximo passo vai ser colocar implante ósseo, né? Implante ósseo é diferente de implante coclear. Implante coclear é outra coisa, para quem tem problema no ouvido interno. Eu não tenho nada no ouvido interno, né? Mas às vezes, uma criança nasce com um problema de ouvido, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, eu vou fazer um implante ósseo. Ou seja, em resumo, eu sou uma pessoa com deficiência auditiva. E eu uso, né, por isso que eu estava sem óculos aqui, eu uso aparelhos dos dois lados, né, dos dois ouvidos, eu uso aparelhos como esse daqui, né? Isso aqui é um aparelho que ele tem, você vê, tem uma bateria aqui dentro, né? Tem alguns que são recarregáveis, esse aqui não é. E ele basicamente é um microfone, né, nessa parte aqui, ele capta o som do lado de fora, amplifica, equaliza o som, né? E ele transmite para cá. Você tem essa parte aqui, ó, só um adaptador, né, plástico, né, para evitar que ele saia, para proteger ali. E aqui dentro você tem, deixa eu ver se eu consigo abrir, né, o transceptor aqui com um filtro e um filtrozinho aqui na ponta, né? Então é um aparelho. A concepção é relativamente simples, mas a construção, dá para você imaginar que construir um sistema desse tamanho, né? E é praticamente imperceptível, né? Mas para construir um sistema desse tamanho não é fácil de se fazer, com uma tecnologia consideravelmente avançada. Ótimo. Então, com isso aqui ajuda a ouvir melhor, mas no meu caso aqui já está ficando um tanto ineficiente porque está fechando o ouvido. A questão é que tem muita gente que tem deficiência, seja deficiência auditiva, seja deficiência visual, deficiência locomotora e muitos tipos. São 40 milhões no Brasil e à medida que a população vai ficando mais velha, vai aumentando mais a necessidade desses tipos de tecnologia para auxiliar pessoas. As tecnologias vão desde coisas simples como bengalas, como suporte para andar, né, esses andadores que o pessoal chama, cadeiras de roda, próteses de perna, braço, mão e etc. Sistemas para audição, sistemas para visualização, até isso aqui, um óculos pode ser considerado também como uma tecnologia assistiva. Sem ele eu fico, para enxergar de perto aqui eu não enxergo bem de longe, mas de perto não. Isso é coisa que vai acontecendo com a idade, né? À medida que você vai ficando velho, no caso do olho, à medida que você vai ficando velho, os músculos que fazem o fechamento e o controle, vamos dizer assim, né, da íris, aquilo que fecha e abre, vão ficando mais relaxados e com isso a tendência é você enxergar menos de perto e
Então é normal, a pessoa fica mais velha, vai precisar de óculos, etc. Tem restrições de locomoção, a vida mais difícil. O fato, gente, agora vamos para a parte prática, que aliás quem está chegando aí hoje no Diário de Bordo, né, um abraço a vocês, né, bem-vindos aí ao Diário de Bordo. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado número 222, né, conto com o seu voto, conto com o seu apoio e a sua divulgação. Entre nesse canal, inscreva-se aí, veja os vídeos anteriores, divulgue para as pessoas, que isso é muito importante. Então, hoje o nosso assunto aqui é tecnologias assistivas ou tecnologias para pessoas com deficiência. E eu vou somar aqui doenças raras também, que é outra questão extremamente importante. Como é que a gente precisa tratar desse assunto? Pensando do ponto de vista de tecnologia, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu desenvolvi lá um dos nossos eixos estratégicos, que era justamente o eixo estratégico para tecnologias, para ciência e tecnologia para pessoas com deficiência e doenças raras. Com isso nós fizemos acordos, por exemplo, com o Sintesp lá em Uberlândia, com a Universidade de Uberlândia, com a Prefeitura de lá, né, e para desenvolver um centro de tecnologia para pessoas com deficiência. E esse centro está começando agora a andar direito, como o Ministério conseguiu colocar finalmente recursos para lá, né? E aos poucos tem que se juntar com quem já trabalha com isso, né? Então, nós temos a APAI, que já trabalha muito com isso, nós temos organizações como o Sintesp, que trabalha com atletas paralímpicos, né? E uma série de organizações que trabalham diretamente com isso. Nós temos que ouvir as pessoas, e aí que vem o ponto importante, né? Você não faz uma política pública direito se você não tiver compaixão, se você não se colocar no lugar da pessoa que precisa daquela política pública. Para mim, é muito fácil me colocar no lugar de qualquer pessoa com deficiência, porque eu tenho deficiência. Então eu sei exatamente as dificuldades que a gente tem quando você quer, no caso de ouvir, né? Quando você quer... você chega num lugar movimentado, por exemplo, esses aparelhos eles funcionam bem, só que um lugar movimentado, com muito som chegando ao mesmo tempo, você fica confuso, você precisa aprender a focar. Se você estiver sem os aparelhos, fica difícil, a pessoa vai falar com você, você não vai ouvir direito, é difícil o entendimento, aquelas pessoas que vêm e ficam cochichando para você alguma coisa, não tem como, você tem que falar, pessoa, fale alto ou fale olhando para mim, para eu poder olhar para sua boca e ler o que você está falando. Você vê uma série de dificuldades, né, com essas coisas assim. Então, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que têm deficiência e isso, como é que isso aí tem que ser visto de forma geral, tá? Como eu costumo fazer, de novo, né? Como todos os problemas, isso é uma questão sistêmica, certo? É uma questão sistêmica. O Guilherme, eu estou falando aqui hoje de tecnologias assistivas. Eu sei que você está perguntando sobre nióbio, essas coisas. Embora materiais avançados tenham a ver com tecnologia assistível, eu vou falar isso daqui a pouco, mas... Desculpe. A garganta já viu, né? Durante essas semanas finais aqui da campanha, tá? Depois fazer uma recuperação de garganta aqui. Mas viu, Guilherme, então essa questão de nióbio, de como... Nós avançamos muito no Brasil, mas eu vou falar só no sentido aqui de tecnologia assistiva, que esse é o nosso foco de hoje, tá bom? Então vamos ficar dentro do foco, não vamos desviar. Então, o que acontece? Tem que se pensar isso aí como uma forma sistêmica. Como uma forma sistêmica, como todos os problemas acontecem, né? Eles não acontecem por uma causa simples. Tem todos uns fatores contribuintes que fazem parte de um sistema. Então, como a gente fala de tecnologia assistiva, a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem que começar, como sempre, lá atrás, lá na educação. Então, deixa eu comentar algumas coisas da educação que são importantes, né, nesse fato. Veja aí um dos vídeos que eu coloquei sobre educação. Eu passo 2 horas falando sobre educação direto, sabe? Então, como começar lá na primeira infância, né, de 0 a 6 anos de idade. Crianças que são malnutridas nessa idade, crianças que têm traumas ou que caem, por exemplo, nessa idade, né, é derrubado, tem uma série, ou chacoalhado, tem uma série de coisas. Tem que se tomar um cuidado enorme, é uma vida, né, iniciando, é um ser frágil ainda, um bebê é um ser muito frágil,
precisa ter todo um cuidado em torno disso. E o problema é que algumas mães, né, infelizmente, não sabem disso aí. Né? Às vezes é um despreparado, tem muita mãe adolescente, esse é outro problema, precisa ter campanhas, né, campanhas de ministérios como da cidadania, da família, para trazer essa consciência para as meninas a respeito de gravidez na adolescência, para que isso seja evitado, né? E então, por isso que uma das minhas propostas aqui em São Paulo é a criação de creches integradas. Creches integradas, principalmente na região periférica, onde as mães precisam sair para trabalhar e não tem onde deixar as suas crianças, ou tem que levar para trabalhar. Eu sei disso porque eu nasci na periferia, eu ia trabalhar com a minha mãe, porque não tinha creche. Né? E você não tem dinheiro também para pagar a creche. Então a gente tem que ter creches gratuitas para todas as crianças que precisam na periferia. E essas creches são integradas, começando desde o cuidado com a mãe gestante, as informações para as mães, o cuidado com a saúde das mães. Existem uma série de programas no governo, a nível federal, estadual, municipal, que falam sobre isso, mas eles são descoordenados. Então vamos coordenar tudo isso dentro desses espaços que eu chamo de creches integradas, de forma que a gente possa ter o atendimento completo ali no começo e cuidar muito bem das nossas crianças na primeira infância, de forma que eles possam crescer de forma saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto muito importante da primeira infância. Quando a criança entra na escola, nos primeiros anos do fundamental, durante a alfabetização, por exemplo, às vezes você tem uma criança ou outra com certa dificuldade de entender o que está acontecendo. E aí o pessoal mais ignorante, fala assim, pô, não, essa criança é burra, assim, não existe esse negócio. Tá? Então eu fico louco da vida quando existe esse tipo de discriminação com as crianças. Toda criança tem talento. Toda criança tem talento. Toda criança consegue aprender e aprender muita coisa. E muito mais rápido do que um adulto. A vida foi feita dessa forma, o cérebro está em desenvolvimento ainda, ele aprende muito mais rápido do que um adulto. Toda criança. Agora, o problema é que muitas crianças, quando estão na escola, não estão entendendo o que o professor está falando porque tem problema de ouvido. Às vezes não estão entendendo porque tem problema de visão, entendeu? E aí, o que precisa? Precisa que em todas as escolas do ensino fundamental tenha, né, e com certa frequência, eu tinha isso no meu tempo na escola, lá, né, é importante ter isso, um exame. Tem que ter exame, então tem que ir lá, tem aquele dia de exame, todo mundo vai fazer filinha ali, vai lá no médico, o oftalmologista ou um otorrino laringologista, né, para fazer testes de audição, testes de visão, principalmente. Então, fazer isso aí. Aí quando se descobre que a criança tem um problema de visão, ok, aí faz a correção, coloca um óculos, e você vai ver como melhora, né, como melhora isso aí, certo? Melhora a performance da criança e tudo mais, né? O que precisa, então? Começar desde o início, fazer esses testes, observar. E aí vem outro ponto. É importante a convivência das crianças, vamos dizer assim, crianças que não têm deficiência com as crianças que têm deficiência. Por que isso é importante? Porque para se criar desde pequenininho aquele senso, aquela noção, de que não se pode discriminar uma pessoa com deficiência. A gente fala muito de discriminação racial, discriminação de vários tipos, mas é uma discriminação das pessoas que têm deficiência, né? Isso aí acontece também. Infelizmente, as pessoas olham de uma maneira torta, se assustam com algum tipo de deficiência, né? Não ficam perto, não conversam, não interagem com as pessoas que têm deficiência. E isso é muito ruim, entendeu? Imagina você, né, se fosse, de novo, que é a tal da compaixão, se coloca no lugar de uma pessoa com deficiência, né, e as pessoas se afastam de você porque acham você estranho ou porque tem medo de você por alguma razão. Então isso aí tem que começar lá desde criança para que não exista esse tipo de, pode chamar de discriminação, né, esse medo, esse tratamento estranho. Então, é importante isso aí, por isso que tem que ter essa interação, né, desde o início. Mas se a criança não consegue acompanhar, porque é uma deficiência séria, uma deficiência grave, né, que não dá para acompanhar as aulas, então, para isso tem que ter, nesses casos, né, tem que ter aí um atendimento especial, tem que ter, né, a questão é que não se pode
isolar as pessoas que têm deficiência da sociedade. A gente tem que trazer, né, para dentro da sociedade, para ter participação, isso é importante para as pessoas, para a criança com deficiência, né? E existem maneiras de se tratar isso. Eu vi uma cidade do interior, desculpa, não vou lembrar o nome agora que eu visitei tantas cidades, mas um espaço maravilhoso, feito pela prefeitura, aliás, o prefeito era professor, né? Feito pela prefeitura, um espaço maravilhoso para tratar de crianças, para ter ali um espaço para crianças e mães de crianças autistas, né? Autismo também é outra coisa que precisa ser detectado, né, cedo, precisa ser acompanhado. Então tem os espaços especiais para as crianças sentirem, para elas terem essa experiência tátil, experiência auditiva e assim vai. Então tudo isso é muito importante, né? Aí vem as tecnologias assistivas. Nós temos grandes avanços em materiais avançados, que nem alguém estava falando aí sobre nióbio, grafeno, terras raras, muita coisa que pode, precisa e será utilizado, né, para equipamentos, para tecnologias, para pessoas com deficiência. Então, esse tipo de material, né, aqui no Brasil, graças a um esforço muito grande que nós fizemos no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e graças a um esforço muito grande de empresas como a CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, na área de nióbio, como a Zextec, né, lá em Caxias do Sul, no desenvolvimento de grafeno, e essa parceria toda. Hoje nós temos no Brasil a melhor tecnologia de nióbio do planeta Terra. Nós dominamos, através da CBMM, a maior parte do mercado internacional. Hoje nós já temos produtos, né, muitos produtos usando nióbio, muitos produtos usando grafeno, que lembra que essas coisas são feitas em 3 etapas, né? A primeira é a mineração, a segunda é a depuração da mineração, do que se minera ali, do que se tira da terra, para se transformar em nióbio, grafeno, qualquer terra rara, qualquer coisa. Então tem essa primeira etapa. Depois você tem que utilizar isso aqui para transformar em produto, né? Seja lá um para-choque de carro, por exemplo, né, com polímeros, no caso de grafeno, a estrutura metálica de um carro, de um foguete, no caso do nióbio, e muitas outras coisas, inclusive bateria, super bateria. Mas esses produtos também, compõem aí a parte de tecnologias assistivas. Imagina cadeiras de rodas muito mais leves, né, com esse tipo de material. Sistemas inteligentes para que você possa... sistemas inteligentes para que você possa, por exemplo, eu vi isso aí em Israel, chama Orkan o sistema, né? Então, para a pessoa cega, ela consegue ler um livro normal. Você fala, pô, como é que uma pessoa cega consegue ler um livro normal? Estou procurando um livro aqui, né? Tiraram meus livros daqui de cima. Mas imagine, né? A pessoa tem lá o livro normal, vai na biblioteca, uma pessoa cega, né? Vai na biblioteca, pega o livro, você vai falar, pô, você está de sacanagem, como é que essa pessoa vai ler o livro se não é em braille, né? Não, ela pega, coloca um sistema no óculos dela, esse é uma câmera, e essa câmera transmite voz pro ouvido. Então a pessoa aponta aquela câmera, a câmera lê, né? Ela vê o que está escrito, inteligência artificial transforma aquilo lá em voz e fala para ela dentro do ouvido. Então ela consegue ler através do sistema. Uma pessoa cega consegue ler. Olha só, né? No futuro próximo, né, nós teremos tecnologias para corrigir problemas sérios de visão, por exemplo, em que você consiga utilizar essas tecnologias nanotecnologia para fazer a interpretação das imagens e jogar para o cérebro, ou seja, basicamente substitui os olhos com um sistema tecnológico. Para quem assistia Star Trek, os Jornada nas Estrelas da nova geração, tinha lá um engenheiro de bordo, né? Eu estou tentando lembrar o nome dele, não vou lembrar, que ele usava um óculos, né? Ele era cego, mas usava um óculos que fazia com que ele enxergasse. Isso aí parece ficção científica, né? De Jornada nas Estrelas. É um filme de ficção científica. Mas lembra Jornada nas Estrelas lá atrás, quando eles usavam aquele comunicador que girava assim, eles comunicavam com a espaçonave? Na época lá de 1970, por aí, quando eu assistia bastante esses seriados, parecia uma coisa de completa ficção científica. Depois surgiram os telefones flip, né, esses que a gente vira, e hoje nem existem mais, que já estão ultrapassados.
Então, você vê como que isso, a vida segue ali a ficção científica. Então, essa questão de usar um óculos, se eu não me engano, era Laforge era o nome desse personagem, acho que era isso, Laforge, o nome do personagem que utilizava esse óculos que ele conseguia enxergar, né? Outra coisa, reposição de próteses, né? Então, eu vi, por exemplo, lá na NASA, lá no começo da década de 2000, né? Quando eu cheguei lá, isso a gente está falando há mais de 20 anos atrás, uma prótese feita pela Lockheed Martin, se eu não me engano, uma prótese perfeita da mão, né? Com tamanho natural, com todos os movimentos, que fazer esses movimentos todos, quem entende de engenharia aí sabe que não é uma coisa simples de fazer, né? E conectada com um sistema de comando e telemetria vindo diretamente para o cérebro, né? Conectado. Então, imagina, você controla pelo cérebro, você controla o movimento da mão, todo que a gente faz normalmente, mas isso aí é uma prótese fazendo isso. Excelente, certo? Só tinha um problema, né? Um problema sério. O custo daquilo, 2 milhões de dólares. Pô, a pergunta é, muito bom, mas quem vai comprar isso, né? Quem vai ter capacidade de comprar? Isso se restringe a um grupo minúsculo de pessoas, né, que tem capacidade para comprar isso. E a gente sabe que a maior parte das pessoas não tem essa capacidade. Aí vem o ponto que eu quero chegar com tecnologias assistivas. Então, como eu determinei que fosse feito no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que esse eixo ele se dividisse em duas frentes de combate, vamos dizer assim. Primeira frente é a frente a parte frontal da tecnologia, ou seja, estudar o limite da tecnologia lá para colocar, né, criar esses sistemas para poder enxergar, quem é cego poder enxergar, quem é surdo poder ouvir, quem não consegue andar poder andar. Lembra aquele sistema criado lá pelo Nicoleles, né, que a pessoa consegue levantar com exoesqueleto? Pô, um negócio maravilhoso. O preço dessas tecnologias são muito altos. Então, primeira parte, né, a primeira vertente desse eixo que eu criei no Ministério de Tecnologias para Pessoas com Deficiência é estudar a fronteira. Eu quero descobrir o que é lá na ponta da tecnologia para poder colocar implante no cérebro para a pessoa conseguir ouvir melhor e enxergar melhor, algo assim, lá na ponta, certo? Stent para resolver esse problema de estenose, stents feitos inclusive com grafeno, né, que podem ser feitos para poder manter aberto o ouvido. Então, para ir lá na ponta da tecnologia, dos materiais, ótimo. Mas o produto daquilo lá vai ainda ficar muito caro. A gente sabe que no começo do desenvolvimento da tecnologia, os produtos saem lá em cima e depois, à medida que o sistema produtivo vai funcionando, aquilo vai sendo produzido, né? Aquilo vai sendo produzido em massa, em quantidade, e o preço vai caindo, vai ficando mais acessível. A questão é que muitos produtos ainda ficam com preço alto. Então vem a outra vertente que eu coloquei nesse eixo de tecnologia assistiva, tecnologia para pessoas com deficiência lá no Ministério, que é o baratear o custo das tecnologias. Então, o primeiro eixo é desenvolvimento de tecnologias de ponta para resolver problemas de pessoas com deficiência. Segundo eixo segundo vertente aqui, baratear o custo dessa tecnologia para que seja para atingir o maior número de pessoas, para favorecer, né, impactar o maior número de pessoas. A pergunta, por exemplo, cada sisteminha desse aqui, ó, né, que eu uso aqui, cada coisinha dessa custa perto de 10 mil reais, né? 10 mil reais. Quem consegue comprar isso aqui? Vai falar, tem um grupo de pessoas que consegue, é muito, muito mais do que comprar um braço de 2 milhões de dólares, sem dúvida, concordo, mas tem muita gente que está na periferia, são pessoas de baixa renda, etc., que tem problema de ouvido, por exemplo. Lembra que o problema não faz diferenciação por faixa de salário, né? Então, como é que a gente faz para isso? A gente tem que baratear o custo, tem que baratear o preço. E para isso, tecnologia para baratear. Por isso que eu coloquei essas duas vertentes lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, tá bom? Então, e vai precisar cada vez mais para pessoas mais velhas, inclusive sistemas de monitoramento. Então, às vezes a pessoa mora sozinha, às vezes nem mora sozinha, mas é importante que a gente tenha sistemas de monitoramento. Pode ser uma pulseira, pode ser um sistema implantado, seja o que for, né, para monitorar a saúde
de pessoas com idade ou pessoas que têm algum tipo de doença crônica ou pessoas que precisam de assistência direta, de forma que você possa monitorar e dar um suporte imediato para essa pessoa no caso de um acidente, no caso dela ter qualquer tipo de problema repentino, né? Então precisa ter esse tipo de monitoramento. E isso faz parte das minhas propostas, inclusive quando eu falei de saúde, né? Veja aí nos vídeos anteriores. Aliás, quem está chegando, bem-vindo ao Diário de Bordo. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Conto com o seu voto, com a sua divulgação, né, desses vídeos aqui que ficam gravados nesse canal. Então entre lá, você vai falar que quando eu falei, vai ver quando eu falei sobre saúde, né, sobre minhas propostas para a saúde, eu fiz uma análise de todo o sistema de saúde que a gente tem aqui em São Paulo e no Brasil, e a importância da utilização de tecnologia, mais especificamente transformação digital para dentro da saúde, para reduzir filas, para colocar mais justiça nas filas, para que nenhum político vá lá e coloque alguém na frente do outro, né, e para que as coisas funcionem de forma muito clara dentro da saúde e reduzir fila, redução, por exemplo, tendo um prontuário eletrônico, né, da burocracia em torno disso, para conseguir exames, para tratar com os exames, a questão da integração do sistema privado com o sistema público de saúde para cobrir todos os espaços, né? Então, tudo isso está lá nas análises que eu fiz de saúde. E uma dessas partes importantes é essa questão do monitoramento, que eu falo lá desde prevenção, monitoramento, etc. Monitoramento para pessoas que têm algum tipo de problema crônico ou pessoas de idade, então elas podem ser monitoradas, precisam ser monitoradas para salvar a vida dessas pessoas, dar melhor qualidade de vida e assim por diante, tá? Então, tá aí de novo mais utilização da tecnologia dentro desse contexto de pessoas com deficiência. Aí vamos para o lado, um outro lado que é muito marcante, e eu confesso para vocês, eu, assim como a maioria de vocês, eu tenho certeza que nunca pensaram muito sobre isso, né? Que é o seguinte, doenças raras. Como o nome diz, né, a gente fala doenças raras, é que afetam um número pequeno de pessoas. Mas, então, por afetar um número pequeno de pessoas, existe um desconhecimento geral a respeito dessas doenças raras, existe até um abandono, vamos dizer assim, uma indiferença muito ruim, né, a respeito dessas doenças raras, das pessoas com doenças raras, uma indiferença a nível governamental, uma indiferença da sociedade em relação a isso, uma indiferença das empresas farmacêuticas para fazer remédios para pessoas com doenças raras. Então esses remédios custam o olho da cara, custam muito caro. A gente está falando de milhões de reais, por exemplo, para alguns tratamentos para pessoas com doenças raras. E a maior parte de nós não pensa sobre isso, né? Porque, como o nome diz, doenças raras, é raro de se ter, é raro de você encontrar, e aí a gente não, parece que fica fora do alcance, a gente acaba não vendo isso aí, né? E tem gente que não quer ver, isso que é o triste muitas vezes, tem gente que não quer ver, isso é terrível. Então, gente, vamos pensar em doenças raras aqui um pouquinho, junto comigo. Eu fiquei sabendo disso, né? E eu confesso aí que eu nunca tinha pensado nisso. Olha só, eu não sou um cara que não tem cultura, não tem conhecimento, mas eu nunca tinha pensado nisso aí antes de estar lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e antes de começar a pensar em fazer esse centro tratar, né, de desenvolvimento de tecnologias para pessoas com deficiência. Então, quando eu falei isso, eu lembrei, né? Tinha lá o nosso general Vilas Boas, que ele tem uma doença chamada ELA, né? Que chama, deixa eu ver como é que lembra, esclerose lateral amiotrópica, acho que é isso o nome, né? De ELA. E é uma doença degenerativa do cérebro, né? Causada das células do cérebro, causada aí por efeitos no sistema imunológico, o sistema imunológico da pessoa causa esse tipo de coisa também, né? E o que acontece? Quando a gente começou a tratar dessa parte, eu falei assim, pô, deixa eu conversar com ele, né, que é um cara super, né, pô, ele tem esse problema, mas ele tem, isso aí mexe principalmente com a questão do corpo dele, a parte física, motor, etc., mas não a cognição. Um cara super inteligente, pô, super experiente, eu gosto dele pra caramba, eu fui lá, né, para conversar com ele sobre isso. General, como que a gente faz com relação a essa questão de pessoas com deficiência? Eu preciso ajudar isso com tecnologia, né? Eu queria ouvir do senhor aí alguma ideia. E com isso eu conheci também, né, a filha dele, né, a Drica, a Adriana,
E aí ela me explicou que ela tem uma doença rara. Eu não vou lembrar o nome aqui, mas ela tem uma doença rara. Eu falei assim, explica para mim mais sobre essas doenças raras. Aí ela foi lá ao Ministério, trouxe um grupo, né, de pessoas, fez uma apresentação e eu confesso que eu fiquei boquiaberto com a situação, os problemas que enfrentam as famílias que têm crianças ou pessoas com doenças raras, porque os remédios são caríssimos, é difícil você encontrar suporte para tudo isso. Aí eu falei assim, pô, já que eu estou fazendo uma parte para pessoas com deficiência, vamos abraçar isso aí também, essa causa, e vamos colocar, né, isso aí, né, dentro do contexto aqui para um centro de desenvolvimento de tecnologias para pessoas com deficiência e doenças raras, né, que acabam essas doenças podem degenerar também a parte física, a parte mental e assim por diante, o cérebro, e causam muita dificuldade. Você imagina que você tiver um filho, né, eu não sei se tem alguém aí que tenha um filho ou tem algum tipo de doença rara, pode até me ajudar aí colocando algum comentário, né, falando sobre as dificuldades que existem nesses casos, né? E existem muitas dificuldades. Imagina você depender de um remédio para o seu filho ficar vivo, né, ou sua filha ficar viva, que é um remédio que custa milhões de reais, que você, obviamente, nenhum de nós tem condição de comprar um remédio como esse. Nenhum de nós, digo, a maior parte, né, grande maioria de nós, não tem condição de comprar um remédio desse. Esses remédios são importados, são caríssimos, são importados. Imagina quantas vamos dizer assim, quantas fragilidades tem esse sistema, porque se o remédio é importado, se alguém parar de construir, de fabricar esse remédio lá fora, vamos supor na Índia, na China, onde seja, o seu filho pode morrer aqui, né? Porque não tem o remédio. Se o SUS não pagar o valor desse remédio para fazer a importação e trazer para você, o seu filho pode morrer. Se por acaso, né, acontecer alguma coisa nesse sistema de logística, o seu filho pode... Olha como é frágil esse sistema, entendeu? Aí eu falei, pô, a gente vai ter que achar uma solução disso aí aqui no Brasil, né? A gente vai ter que achar uma solução no Brasil. E como é que foi essa solução que eu achei? Eu achei a seguinte solução. Eu aproveitei o fato de nós estarmos durante uma pandemia, né, em que a consciência já estava muito levantada da necessidade de soberania do país em vacinas, por exemplo. Então eu criei lá um eixo para tornar o Brasil independente em vacina. Concluímos com sucesso. Hoje o Brasil ele é independente no desenvolvimento de qualquer tipo de vacina. Já está sendo feito, por exemplo, desenvolvida no Brasil por cientistas brasileiros, lá em Minas Gerais, no Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, a vacina contra varíola e varíola de macaco. Nós já temos vacina de RNA de terceira geração desenvolvida no Brasil. Desenvolver não é produzir. Produzir, como a AstraZeneca, que tem tecnologia europeia e produz aqui, é uma coisa. É bom, mas não é o que eu estou falando. Estou falando de desenvolver a fórmula da vacina. Então hoje nós temos, graças ao nosso trabalho lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, o Brasil independente no desenvolvimento de vacinas. Eu estou vendo alguém escrevendo aí, eu pego todo mês no SUS, vacina para psoríase, né? Então, é um exemplo de coisa. Então, essa parte de vacina eu resolvi. E aí vem a parte de medicamento. Eu vi, tem muita gente que depende de medicamento importado. Muitos dos nossos medicamentos, 90% dos nossos medicamentos são importados, de Índia, China e outros países. Falei, pô, não dá para ser completamente independente em medicamento. Tem que botar o pé no chão. Não dá para ser completamente independente. Mas a gente consegue reduzir a dependência do país em medicamentos. E para fazer isso, tem que lembrar que o Brasil, é um país poderoso, né? Quando eu falo isso, você tem que botar em mente que o nosso país é o melhor país do planeta Terra, em termos de recursos que nós temos. Precisa transformar esses recursos em efeitos práticos, em dinheiro, nota fiscal, empregos, né, bens, serviços, etc. E um desses bens são remédios. Nós temos a maior biodiversidade do planeta Terra. Pô, se a gente tem a maior biodiversidade do planeta Terra, com a floresta amazônica, com 6 biomas, né? Só a floresta amazônica, tem lá a Caatinga, tem o Cerrado, tem o Pantanal, Pampa, tem tudo isso aqui nesse país, e nós temos um oceano desse tamanho, né? Com capacidade enorme de desenvolvimento, de estudo de biodiversidade, desenvolvimento de produtos a partir de lá, de forma sustentável, né? Eu falei, pô, a gente vai ter que utilizar esse negócio. Então eu somei o eixo de biodiversidade, por exemplo, lá da Amazônia, né, que tem muita coisa, a gente é muito desconhecedor ainda da Amazônia, a gente só conhece 4% da biodiversidade da Amazônia,
falei, vou colocar 50 laboratórios. Quando eu falei isso, o pessoal quase caiu de costas. Falei, pô, ministro, colocar 50 laboratórios? É, 50. Não pode pensar pequeno. A Amazônia é grande, vamos colocar 50 laboratórios na Amazônia. Então, nós criamos o programa SALAS, Sistema Amazônico do Laboratório Satélite. Procura na internet, aí você vai achar. Sistema Amazônico do Laboratório Satélite, Sistema SALAS, programa SALAS. Vamos colocar 50 laboratórios lá. Cada laboratório desse vai ter capacidade de ter pelo menos 16 pesquisadores. Então, vai ter mais de 700 pesquisadores trabalhando dentro da Amazônia, brasileiros e internacionais trabalhando juntos. Eu usei o modelo da Estação Espacial Internacional. Eles podem ir, pode ficar lá durante, sei lá, 6 meses, 1 ano, 4 meses, depende da pesquisa que eles vão fazer. Metade desses laboratórios são flutuantes, eles podem levar para onde quiser dentro da Amazônia. Laboratório de altíssima qualidade. Eu levei embaixadores da Europa para lá, eles ficaram boquiabertos, literalmente, quando foram lá e participaram de tudo isso. E esses laboratórios, né, eu estou dando o exemplo da Amazônia, mas tem ainda as outras pesquisas feitas na Caatinga, por exemplo, no Cerrado, nos outros biomas. Eu também criei o Instituto Nacional do Mar, né, que era um pedido de mais de 15 anos da comunidade científica, com toda razão. Nunca nenhum governo de PT fez uma coisa dessa, de criar uma coisa importantíssima para a nossa ciência, para a nossa pesquisa e desenvolvimento. Aí eu criei o Instituto Nacional do Mar, pesquisa na internet também, e vocês vão ver aí, Instituto Nacional do Mar, criado no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, na gestão do astronauta Marcos Pontes lá. Esse instituto, o que ele faz também? Ele pesquisa a biodiversidade, semelhante ao SALAS, ele pesquisa a biodiversidade, né, vai ter instalações no litoral todo, vai ser conexão, ele vai coordenar, né, muitas pesquisas feitas por universidades, como a Universidade de São Paulo, de Santa Catarina, de Pelotas, que tem já alguns navios, etc. Tudo isso vai ser conectado, então, para fazer as pesquisas, limpar os nossos oceanos, parar de sujar os nossos oceanos, isso é outra coisa, mas vamos falar disso num outro momento, parar de jogar tranqueira dentro do oceano, parar de jogar microplásticos, etc., e limpar essas questões, ter uma pesca sustentável, vamos dizer assim, evitar, junto com a Marinha do Brasil, evitar que algum navio de pesca de qualquer país venha interferir nas nossas águas aqui, venha pescar nas nossas águas, né, de forma predatória, destruir a nossa biodiversidade do oceano. Então, esse instituto vai proteger tudo isso aí e, além disso, buscar esses ativos também. O que eu falo de ativos? Sabe que você está lá na Amazônia, quem já foi para a Amazônia, já foi para o meio do interior do Nordeste, essas coisas, você vai ver que a população que mora ali, os nativos aqui, os tradicionais, os índios que moram ali na Amazônia, você vai lá, pô, eu fiz um corte no braço, sei lá, um arranhão grande no braço. Ele vai chegar para você, peraí, usa essa plantinha aqui, você amassa isso aqui e põe, vai cicatrizar em um dia. Aí você fala, pô, e você coloca e funciona mesmo. Eu falo, como é que funciona? Por que funciona? Ela tem um princípio ativo dentro daquela planta, tem algum tipo de princípio ativo que faz a cicatrização. O que nós precisamos fazer é descobrir como é que funciona isso aí. Eu tenho um fungo ali que serve para dor de cabeça ou coisa assim, sei lá. Aí, como é que esse negócio funciona? É aí que vem os cientistas. Então, eu criei esses 50 laboratórios lá na Amazônia, do Sistema SALAS, para que os nossos cientistas e cientistas de fora estejam lá junto, né? E falem assim, olha, esse ativo, interajam com as populações. Aliás, eles vão atrapalhar o desmatamento também, isso é uma coisa muito boa, né? Eles vão ser colocados esses laboratórios em posições de forma a atrapalhar. Então, quem quiser fazer desmatamento ilegal lá na Amazônia também vai ter que brigar com os cientistas lá, né? Porque esses cientistas vão proteger a nossa Amazônia de dentro da Amazônia e o cientista vai ver, pô, deixa eu ver essa plantinha. Ele vai lá, vai analisar, vai fazer os estudos dele, vai transmitir esses dados, que esses laboratórios têm conexão, etc. Vai transmitir esses dados vão para 3, por enquanto são 3, isso aí vai ser aumentado esse número. São 3, a gente chama fábricas de moléculas. Essas fábricas de moléculas, elas pegam esse ativo e aí o pessoal de biofísica, bioquímica e etc., né, eles vão transformar aquele ativo e sintetizar em moléculas, vão fazer moléculas sintetizadas daquele princípio ativo, daquele medicamento. E aí esse conhecimento dessas fábricas de moléculas vão ser transferidos aqui para Botucatu, no interior de São Paulo, né? Tá em construção. Se vocês forem lá em Botucatu, dá uma passadinha na Unesp, lá no CEVAP. No CEVAP eles têm lá
eles fazem soro de cobra, antiofídico, fazem soro para abelha, né, picada de abelha, uma série de coisas. Pessoal super competente, aliás, um abraço aí a todo o pessoal lá de Botucatu, ali, o Sebastião e o restante do pessoal. Ali já está em construção o prédio. Esse prédio ele vai congregar todas essas moléculas, esse conhecimento de muitos cientistas do Brasil. Tem cientistas maravilhosos, vão ser congregados ali, e nessa instituição, com o trabalho junto com a Anvisa e etc., também com o biotério próprio, eles vão desenvolver medicamentos no Brasil. Eu falei tudo isso para chegar nesse ponto. Desenvolver medicamentos no Brasil com princípios ativos da biodiversidade do Brasil e etc. Olha que bacana isso aí. Então, como eu falei, não dá para o Brasil... Em vacina nós somos independentes. Se o mundo não quiser vender vacina para o Brasil vende vacinas para o mundo, graças ao que eu criei lá no Ministério, que é o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas. Mas para remédio não dá para ser completamente independente, porque tem sempre um ativo ou outro, alguma coisa que é específico de algum país ou tem desenvolvimento. Ali eles vão pegar isso aí e transformar em medicamentos. Além disso, durante a pandemia também nós trabalhamos com PPBs para transferência de tecnologia para monoclonais, e a gente já está trabalhando com monoclonais, então monoclonais brasileiros, que são remédios extremamente importantes para muita coisa, e outros tipos de remédios, como nucleosídeos, nucleotídeos, etc. E tudo esse desenvolvimento vai permitir ao Brasil desenvolver seus próprios medicamentos aqui. Voltamos à questão da doença rara. Então, falei tudo isso para explicar esse contexto. Para aquelas pessoas que têm doença rara, eu trago aí para vocês uma luz, né? Uma esperança e vamos dizer assim, um projeto que vai salvar muitas vidas e pode salvar a sua vida também aí que tem doença rara, ou a vida do seu filho, da sua filha que tem doença rara. Você vê como a tecnologia, por isso que eu falo assim, olha, tecnologia não é gasto, é investimento, certo? Tecnologia é investimento e tem um retorno maravilhoso agora, né? Então, isso é tecnologia para salvar a vida do seu filho, da sua filha, ou a sua própria vida, se você tem uma doença rara, dependendo de outro país. Agora a gente vai poder desenvolver esses medicamentos que custam aí 12 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, um absurdo, desenvolver no Brasil, com tecnologia nacional. E esses medicamentos, se a indústria farmacêutica, esse centro é conecta a parte de pesquisa com a indústria. Se a indústria farmacêutica fala assim, olha, eu não tenho interesse de fazer isso aí porque são só 10 mil pessoas, né, para usar o medicamento e fica muito caro para mim fazer isso aí, né? Não tem problema, porque essa organização pode conectar diretamente com a Fiocruz, né, lá no Rio de Janeiro, ou com o nosso Butantan aqui, ou outra instituição. Aliás, a gente precisa prestigiar o Butantan nosso aqui de São Paulo, né, fazer crescer o Butantan. Isso é dentro das minhas propostas para cá, aumentar a infraestrutura de pesquisa aqui no estado de São Paulo, e o Butantan é uma das coisas que estão no meu foco, para aumentar, conectar nacional e internacionalmente, para que tenha uma capacidade gigantesca de desenvolvimento aqui em São Paulo também nesse setor, assim como o IAC na parte de agricultura e outros institutos aqui. Mas o que acontece? Então a indústria não quer fazer esse medicamento, não tem problema. A gente faz esse medicamento lá na Fiocruz, faz no Butantan, ou outros lugares contratados pelo governo, e aí o governo paga, né, para desenvolvimento disso. Então, para desenvolvimento do medicamento, fazer o medicamento no Brasil, desenvolvimento a gente fez para fazer o medicamento no Brasil, e eu garanto para você que fica muito mais barato do que importar lá de fora com esses milhões de dólares. Eu garanto para você que fica muito mais robusta a cadeia, de forma que a gente fabrica aqui no Brasil, com tecnologia nacional. Então, as pessoas que têm doenças raras não precisam ficar com medo de vai faltar meu medicamento, vai acabar meu medicamento, o pessoal não vai fornecer lá fora, vão quebrar a fábrica lá fora, não vai ter logística, tudo isso vai ser passado. Então, a gente vai salvar aí muitas vidas através disso aí, né, com tecnologia nacional, além de economizar muito dinheiro para o SUS também, né? Então, gente, esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Eu falei aqui hoje sobre tecnologias assistivas, ou tecnologias para pessoas com doenças raras, né, e para pessoas com deficiência também, esse desenvolvimento todo. Falta um ponto, né, só para terminar essa nossa conversa, que é a questão de legislação. Como senador, obviamente, né, então, além de articular para que esse
desenvolvimento de tecnologias para pessoas com deficiência, desenvolvimento de remédios, medicamentos para pessoas com doenças raras. Além de articular tudo isso, por isso precisamos de um senador que tenha conhecimento técnico para fazer isso com propriedade, saiba discutir com qualquer tipo de organização nacional e internacional para ir lá e trazer esse conhecimento para cá, né? Ver o que é mais importante, ordenar, fazer projetos junto com o governo do estado, junto com as prefeituras, junto com o governo federal, desenvolver projetos e acompanhar esses projetos juntos, né? Articular tudo isso. Para isso precisa de um senador técnico. Eu sou o único do hall de candidatos aqui em São Paulo que tenho expertise para isso. Eu vi passar um negócio de ITA, eu sou formado no ITA, sim. Então isso aí ajuda muito para cá. Mas além disso, lógico que um senador trabalha com leis. Então existem várias coisas que precisam ser acertadas em termos de leis, né, para reduzir impostos, por exemplo, para a compra de equipamentos para pessoas com deficiência. Isso vai desde uma bengala, sei lá, até um carro, né, e outras coisas, cadeiras de roda. Tudo isso aí precisa ser ajustado na lei. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu conversei com organizações que representam as pessoas com deficiência e já me comprometi com eles. Então, eles têm o meu compromisso, né, para ser o senador que vai defender essa causa de pessoas com deficiência de forma eficiente, né, trazer esses resultados, colocar em prática tudo isso aí. Então, para as pessoas que têm deficiência aí, né, contem comigo e eu conto com o seu voto também para poder chegar no Senado e poder fazer isso aí de forma eficiente junto com vocês, usando, né, o que a gente pode fazer em termos de leis e assim como todo o desenvolvimento de tecnologias associadas. Então, né, para isso eu preciso do seu voto. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, né? Então, para todas as pessoas que têm deficiência ou têm pessoas na família ou tenham ele próprio, né, ou ela própria, doenças raras, então eu conto com os seus votos para poder eu ajudar vocês a partir do Senado, tá bom? E a partir de todo esse meu conhecimento aqui, conhecimento no exterior, credibilidade, tudo isso que eu já falei aqui, tá bom, gente? Então, hoje nós falamos a respeito de pessoas com deficiência, né, e pessoas com doenças raras, a importância, né, disso dentro do contexto, que vocês saibam que eu, como senador, vou ter um olhar muito, mas muito focado nisso aí também. Eu sou uma pessoa com deficiência, então eu sei muito bem da dificuldade, eu tenho deficiência auditiva, e podem contar comigo. Então, queria agradecer hoje aí a presença de cada um de vocês nessa live Diário de Bordo. Só para fechar, como eu sempre falo, né? Eu tô vendo o Guilherme Balista ali. Pô, um abraço aí, Guilherme. Eu não sei se você está ainda na Itália ou está aqui no Brasil, mas um abraço aí para você. Eu lembro dele há bastante tempo, né? Eu lembro dele pequenininho, jovem ainda, né? Então, gente, deixa eu falar só para encerrar a questão dos 7 critérios para você escolher o seu candidato e votar direito, né? 7 critérios. Então, quais são esses critérios? História de vida, educação, né? Formação acadêmica, né? Educação. Terceiro, currículo. Quarto, ficha limpa. Quinto, propostas. Sexto, índole e caráter. Sétimo, afinidade. Então vamos destrinchar cada um deles rapidamente aqui para vocês lembrarem. Quem não conhece ainda, então veja isso aí, né, e veja nos links anteriores também, nos vídeos anteriores. Então vamos lá. História de vida. Escolha seu candidato pela história de vida, né? Coloque isso aí como um critério. O seu candidato tem uma história de vida bonita, tem uma história de vida inspiradora, tem uma história de vida que você gostaria de ter para o seu filho, por exemplo. Veja a minha história de vida para comparar com os outros candidatos. É importante você analisar o senador e os suplentes também. Suplentes para senador é muito importante. Então, veja a minha história de vida, né? Como que é e compare com os outros candidatos, né? Eu saí lá da periferia de Bauru, cheguei a ser o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul da Terra, graças à educação e graças a muito esforço pessoal, né? Muito trabalho, muita persistência e sempre fazer mais do que esperam de mim. Isso que foi falado pela minha mãe lá no começo e que eu sigo a minha vida inteira. Então, compare a minha história de vida com a história de vida dos outros candidatos. Segundo critério, né? Formação acadêmica. Eu tenho dois cursos de nível de bacharelado, né? Nível de universidade, Academia da Força Aérea com Administração Pública e Ciências Aeronáuticas e o ITA, com Engenharia Aeronáutica e pós-graduação, né, em Otimização de Trajetórias Orbitais, pós-graduação em Engenharia de Sistemas, né, mestrado. Eu estava no doutorado quando
fui selecionado pela NASA. Então, veja a formação técnica. Precisa de formação técnica para ser um bom senador. Não adianta falar assim, um advogado faz direito, um outro funciona. Pode fazer, mas depende sempre de opinião, vai ficar sempre na mão dos técnicos para dizer o que é bom, o que não é bom, e vai ter dificuldade para entender e para discutir muito disso, né? Que é muito importante. Terceiro, veja o currículo, né? O que essa pessoa fez na vida. Eu já dediquei minha vida inteira como piloto de combate, como piloto de testes, como astronauta, as profissões mais arriscadas do planeta, sempre colocando a minha vida a serviço do país. Eu, como ministro, mesma coisa, e agora, como senador, continua, é uma próxima missão, mesma coisa. Eu podia estar fazendo outras coisas? Podia, lógico que eu podia, mas eu estou aqui para ajudar o meu país, ajudar você, né? E aqui em São Paulo, como senador de São Paulo, a São Paulo ter sucesso, São Paulo tendo sucesso, o Brasil tem sucesso. Então, eu tenho currículo para isso aí, né? E compare com o currículo dos outros candidatos. Quantas vezes eles já colocaram a vida pelo país? Ou eles só trabalharam por um umbigo próprio, né? Qual o comprometimento que essas pessoas têm com relação ao país, né? Então é importante comparar esse currículo. Eles têm condição de ir lá fora com a credibilidade de um currículo sólido, amplo lá fora. Chegar, por exemplo, numa ONU, numa empresa gigantesca lá fora, falar assim, olha, eu quero que vocês venham para o Brasil por causa disso, trabalhar esses setores todos. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante. Quando eu falo de ensino profissionalizante, eu falo de cadeira, porque eu sei muito bem sobre isso aí. Eu sou embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial. Eu sei como é desenvolver comunidades e projetos de integração de comunidades, de desenvolvimento econômico e social. Então, eu tenho currículo para isso. Compare o meu currículo com o currículo dos outros candidatos. Quarto, ficha limpa. Eu tenho ficha limpa. Isso é muito importante para um senador que vai fiscalizar o STF poder ter ficha limpa, né? E é importante de todo jeito. Nossa política não pode admitir mais corruptos, pode admitir pessoas, né, que tenham aí investigações grandes de milhões, fraudes, etc., ou bilhões em alguns casos, né? Que dá até arrepio pensar uma coisa dessa. Então, esses candidatos, né, que têm ficha suja não podem ser eleitos. Então, olhem a ficha dos candidatos, pesquisem na internet, né? Olhe lá a ficha de cada um dos candidatos. Não é difícil você fazer isso e veja, né, esses candidatos. Não podemos ter pessoas de ficha suja, né, na política. Acabou esse tempo, acabou a corrupção. Vamos botar isso aí para trás, né? Eu tenho ficha limpa, isso é importantíssimo, né? Quinto, né, veja as propostas. Todo dia eu venho aqui e falo 1 hora, às vezes 2 horas sobre propostas. Acabei de falar aqui sobre pessoas com deficiência, muita coisa que a gente vai fazer, que eu vou fazer no Congresso para isso. Já falei sobre educação, já falei sobre saúde, já falei sobre segurança pública, sobre reforma administrativa, pacto federativo, uma série de coisas. Então, vejam as propostas, né? O candidato tem que ter propostas, você não pode ir lá para ficar de braço cruzado, né? A gente tem que vir e trazer coisas para São Paulo, tem que lutar, tem que brigar para trazer as coisas, para defender o nosso estado, defender o emprego aqui no estado, defender, né, o preço, baixar impostos aqui para defender o custo de vida. Pô, pessoa que ganha salário mínimo, se coloca no lugar de pessoa que ganha salário mínimo aqui, né? Como é que você consegue comprar comida, como é que você consegue pagar transporte, pagar água, luz, aluguel, essas coisas todas, ou pagar sua casa? É muito difícil. Então, precisa, né, de um candidato que defenda essas pessoas, defenda as empresas, para que as empresas produzam empregos no estado, empregos para empregar e tirar as pessoas de vulnerabilidade. Falei também um monte aqui sobre 1h30 sobre vulnerabilidade, como tirar pessoas da situação de vulnerabilidade. Então tem um projeto sólido para isso, né? Depois vem a índole e o caráter, né? Veja a índole de certos candidatos, veja a índole ou o caráter, né? Vamos dizer assim, o que defendem os suplentes também, né? As pequenas coisas demonstram grandes coisas. Então, candidato que é desleal, aquele candidato que é instável, aquele candidato que fez coisas erradas por aí, assim, coisas grandes, etc., pô, já é uma índole complicada. Ele vai ser fiel a você, eleitor, depois. Nós que pagamos imposto, você coloca a pessoa lá, depois ela vai virar as costas para a gente e vai trabalhar só para o umbigo dela lá e acabou, e esquecer de nós. Aquele candidato que vota a hora que está no meio de uma pandemia, né, precisando reduzir o custo das coisas, com a pessoa perdendo emprego, com lojas fechando, a pessoa vai e aumenta o imposto do Estado.
pô, seguindo um governador que fez aí o fecha tudo, etc. Não pode esse tipo de coisa, não pode, tem que pensar nas pessoas. Então, veja a índole, veja o caráter, aquele candidato que em vez de apresentar proposta fica só criticando o outro, atacando o outro, como se isso fosse resolver alguma coisa, só mostra o tipo de caráter. Eu lembro nessa hora, uma coisa que o meu conterrâneo, Osiris Silva, que é um exemplo para o nosso país, é um cara que eu tive sempre como ídolo, aquele cara que eu sempre copiei a carreira, né? O coronel Osiris Silva, lá de Bauru, da minha terra, ele falou uma coisa para mim uma vez que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim para mim, ó, Pontes, não dê ouvido à crítica, né? Porque a crítica aqui não é produtiva, né? Não dê ouvido à crítica desses caras, porque crítica é a arma do covarde e do incompetente. É o covarde que não tem coragem para fazer as coisas, não tem coragem para tentar errar, tentar de novo errar, até conseguir fazer, ou seja, é um covarde. E o crítico também é incompetente, ele não sabe fazer, e é preguiçoso também. A única coisa que sabe fazer é muito mais fácil sentar, apontar o dedo para as pessoas que fazem, entendeu? O crítico então é covarde, incompetente e preguiçoso. Então não dê ouvido para esse tipo de coisa. Então quando vocês veem um candidato aí só criticando o outro, né, tenham certeza que é um covarde, é incompetente e né, preguiçoso. Então vejam esse tipo de coisa, vejam a índole, né, dos candidatos. Também veja a afinidade que você tem, né? Defende as mesmas pautas que você acredita. Então, eu sou ligado às pautas da direita, eu sou ligado às pautas de defesa da vida, eu sou contra aborto, eu sou ligado às pautas de defesa da inocência das nossas crianças. Então, eu sou contra a ideologia de gênero nas escolas. Vocês sabem bem o perigo, o que isso significa, né? Eu sou contra corrupção. A gente teve tanto disso no passado, a gente não pode mais ter esse tipo de coisa. Então, eu também sou contra a liberação de drogas. Só quem tem famílias com pessoas drogadas sabem o que isso significa. Então, liberação de drogas é um risco gigantesco para a sociedade. Colocar um monte de jovem e pessoas que poderiam ter um potencial gigantesco para botar na rua, para destruir a vida dessas pessoas, destruir a vida de família. Então, droga não pode ser liberada de jeito nenhum, né? Eu sou a favor de polícia, sou contra bandido. Tem o outro lado, vamos chamar assim, né? O outro lado, que está ligado lá com o PT, com Lula, essas coisas, é a favor de tudo isso. É a favor do bandido, é a favor de liberação de drogas, é a favor de ter ideologia de gênero nas escolas para macular a inocência das crianças na escola, é a favor de aborto para matar pessoas antes de nascer ainda, né? Então eu sou contra tudo isso aí. Então tem aquele lado e tem o meu lado aqui, o lado do presidente Bolsonaro, o lado da direita, né? Eles são contra a religião, querem fechar a igreja, cobrar taxa de igreja, querem mudar a Bíblia, né? Eu sou contra tudo isso. A gente tem que preservar o direito de religião, né? Preservar a família, preservar o que tem de mais sagrado, né? Tudo bem, a gente vive num país laico, pela Constituição, ótimo, vivemos num país laico, né? Mas nós temos que ter o direito de professar o que eu acredito, né? Então a gente tem que ter esse direito de professar o que acredita. Então, tem gente, inclusive liberdade de expressão, alguém escreveu aí, cuidado com as palavras, exatamente, né? Eu não vi o nome, mas hoje em dia, né, você vê que a tendência do que acontece com as democracias distorcidas de esquerda é que elas começam na democracia e tendem a um totalitarismo, ao autoritarismo, como está acontecendo lá na Nicarágua, onde igrejas são fechadas, padres são presos, não pode ter manifestação pública, ou seja, tolhe o direito de expressão da população, fecha, por exemplo, fechou a CNN lá, fechou outras empresas de comunicação, ou seja, corta a liberdade de imprensa. Isso não pode acontecer no nosso país. Então a gente tem que ser a favor de liberdade, a favor de um país justo, a favor de meritocracia. Aqueles que trabalham têm direito de conseguir, entendeu? Ter sucesso na vida. A gente tem que ter isso aqui. Por isso, eu falei tudo isso para falar sobre afinidade com o candidato. Se você concorda com o que eu falei aqui, né, do que eu sou a favor, do que eu defendo, o seu voto tem que ser comigo. Tem muita gente que fica indecisa no meio do caminho, que quer tudo isso, mas acaba votando para o lado errado. Então, essas pessoas
iludidas, né? Às vezes querem, pô, eu quero ter liberdade, eu quero ter meu emprego, eu quero ter, né, fazer meu churrasquinho no final de semana, eu quero ter dinheiro para fazer churrasquinho no final de semana, ótimo. E, pô, mas você vai votar do lado errado? É igual, tipo assim, não faz sentido lógico. Então você precisa, né, trazer, né, essa parte para cá. Do caso contrário, isso aí não acontece, entendeu? Então aqueles que estão perdidos, aqueles que estão aí pensando outra coisa, vamos trazer esse pessoal indeciso para cá, né? E aqueles que falam assim, pô, eu não gosto de você porque você tem cabelo branco, eu vou votar no outro lá porque é careca. Eu falo assim, pô, tem que pensar no que é lógico. Portanto, sete critérios importantes. Veja a história de vida, veja a formação acadêmica, veja o currículo, veja a ficha limpa, veja, né, as propostas, veja o caráter, veja o alinhamento. Um abraço a todos vocês, uma ótima terça-feira, né, e vejo vocês novamente aqui no Diário de Bordo amanhã, falando sobre outro tema importante. Hoje nós falamos a respeito de propostas, análise de propostas para pessoas com deficiência e doenças raras, né, aqui no nosso estado de São Paulo e no país como um todo. Tá, eu peço o seu voto, eu sou o astronauta, também embaixador, mas eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, ok? Conto com o seu voto, é fácil lembrar, no dia 2, vote 222, divulgue, compartilhe esse vídeo, entre aqui no canal, se inscreva, compartilhe todos os outros vídeos que estão aqui, né? E vão vencer essa corrida agora, falta pouco tempo para selar essa nossa aliança, esse nosso compromisso de fazer um São Paulo melhor e eu ser o seu senador lá em Brasília para defender o nosso estado de São Paulo, defender tudo que nós precisamos aqui para o nosso dia a dia. Grande abraço aí, vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.